Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 lições que eu tenho aprendido na Bíblia a respeito do tempo. Mas antes, roda a vinheta. Estamos de volta e hoje eu quero compartilhar 4 lições com vocês que eu tenho aprendido na Palavra de Deus a respeito do tempo. O tempo, olha que coisa, é uma palavra que a gente parece que para alguns é uma boa palavra e para outros parece que ela não é uma palavra tão boa assim, né? E quando eu falo tempo, no caso as mulheres, eu não quero que vocês atrelem essa palavra a usar o Remi ou Cronos da Natura, né? O anti-envelhecimento. Mas o tempo, ele é um relógio que não para. Vamos fazer um teste, uma coisa bem simples para vocês perceberem? Marca aí no seu relógio 1 minuto, olha só. 3, 2, 1. Vamos marcar agora 1 minutinho. Parece que quando a gente marca o tempo, parece que ele demora mais para passar, mas ó, o ponteiro ele não para, ele continua batendo, batendo. E o tempo está passando. E enquanto a gente observa o ponteiro do nosso relógio ele se movimentar, a gente pode ver quanto tempo a gente já perdeu aqui, né? Entre aspas, só observando como ele trabalha. Os minutinhos já estão acabando. 3, 2, 1. Acabou. 1 minuto se passou do nosso relógio. E esse minutinho nunca mais vai voltar. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós precisamos viver a nossa vida ao máximo. Ao máximo. Eu quero deixar para vocês uma passagem no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Que é o rei Salomão falando, ele dá lições ali no livro, o livro todo de Eclesiastes, né? É um livro que ele fala muito sobre humanidade, como que é viver debaixo do céu, debaixo do sol, né? A nossa vida como ser humano que passa por injustiça, que passa por problemas, que passa por frustrações. E uma das grandes lições que Salomão deixa ali pra gente no capítulo 3 é a respeito de entendermos os tempos. Os bons tempos e os maus tempos, mas todos eles importantes para a vida da gente. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é: Deus, ele tem o seu próprio tempo de agir. Que coisa, quantas vezes, ou será que foi só eu que já pensou assim, poxa, parece que Deus está atrasado, né? Parece que podia ser agora. Por que está demorando tanto? Mas Deus, ele tem a sua própria maneira de agir, o seu próprio tempo de agir. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo os links, as passagens, né, os versículos que falam sobre isso, que vocês depois podem estar ali mastigando direitinho, pensando, refletindo. Mas a primeira lição é que Deus, ele tem o seu próprio tempo de agir. E se a gente nós, né, que falamos que somos filhos dele, nós deveríamos também saber agir no tempo certo. E isso é uma lição que nós precisamos, todos nós, aprender, né? Agirmos no tempo certo, assim como Deus nos ensina. A segunda lição que eu quero deixar aqui para você é: conheça o seu tempo em Deus. Saiba agir no tempo certo, na hora certa. O exemplo que a gente tem daí é da pessoa do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia profundamente o tempo dele na terra. Ele sabia quando era tempo de fazer milagre, ele sabia quanto tempo ele tinha com os discípulos. Aprove a Deus determinar que o tempo de ministério do Senhor Jesus seria de 3 anos. Então, tudo é relacionado a um tempo, tudo tem um começo, meio e fim. E Jesus Cristo, ele sabia muito bem, ele entendia muito bem como se portar, como agir em cada tempo da sua atuação. E nessa lição aqui, tem um versículo bem interessante que ele ensina uma coisa bem preciosa pra gente, que é no livro de João, capítulo 7.
os versículos do 1 ao 6. Ali ele está falando sobre a festa dos tabernáculos, que era uma festa muito famosa, né? Todo mundo iria para lá. E o Senhor Jesus, ele falou assim, ó, não é chegada a minha hora, tipo, vocês podem ir, mas eu não vou. E eu acho que todo mundo deve ter ficado com aquela cara ali de interrogação, pensando, mas por que você não vai? Só que Jesus, ele conhecia o tempo dele, ele sabia quando era tempo de ir e tempo de ficar, né? E isso é muito interessante porque ensina uma coisa pra gente. Não é porque todo mundo tá fazendo alguma coisa que a gente tem que fazer também. Muitas vezes, quando nós conhecemos o nosso tempo em Deus, nós vamos tomar ações que as pessoas nem sempre vão entender. Mas isso a gente só consegue discernir, a gente só consegue saber se a gente está muito alinhado com Deus, se a gente está ali sempre buscando, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, né, onde o próprio Espírito de Deus fala ao nosso espírito essas coisas, quando devemos agir e quando não devemos. E isso Jesus conhecia muito, muito bem. A terceira lição, gente, que eu quero compartilhar com vocês é: todos os tempos são importantes, inclusive os ruins. A gente vê isso lá no livro de Eclesiastes, que eu li agora no começo do vídeo, no capítulo 3, onde ali Salomão ele descreve vários tempos. Tem ali 28 tempos, 14 tempos bons e 14 tempos ruins. Tempo da alegria, tempo da tristeza, tempo da vida, tempo da morte. São vários tempos ali. E quantas vezes nós passamos pelos bons momentos e celebramos, mas quando passamos pelos maus momentos, nós reclamamos, nós não queremos passar por ele. Mas precisamos passar, porque faz parte da vida. É através dos maus momentos também que a gente cresce, é através dos maus momentos também que a gente reflete a nossa conduta, a gente para e pensa onde a gente está errando para a gente então tomar uma ação diferente, né? Então ali são muitos tempos que ele fala. Eu não vou conseguir explicar todos eles aqui, mas aprenda a celebrar, aprenda a entender que todos os tempos eles são importantes e nenhum deles dura para sempre. Assim como ninguém vive uma alegria que dura o tempo todo, a tristeza também não dura o tempo todo. São como estações vêm e vão. Tem a primavera, o outono, o inverno e o verão, né? Nós temos todas essas estações e todas elas têm um tempo de começo e fim, começo e fim, começo e fim. Então assim acontece também com o tempo. Então aprenda a celebrar todas as fases da sua vida, sejam elas boas ou ruins. E a quarta lição que eu deixo para vocês é: não lamente o passado. Todos nós já passamos, já vivemos aquela fase de que olhamos para trás e pensamos assim, nossa, aquele tempo era tão bom, aquelas pessoas eram tão maravilhosas, né? E a gente sente falta daquele tempo, a gente sente falta daquelas pessoas e a gente fica preso no passado, a gente não consegue enxergar ali o futuro e isso nos paralisa, isso faz com que a gente não consiga viver coisas novas, a gente não consiga viver o plano de Deus para a vida da gente, sabe? Por quê? Porque a gente está lá atrás. Então a Bíblia várias vezes também ela fala sobre isso, né? E Salomão também ele já tinha falado sobre isso. Olha, não é bom que vocês fiquem pensando no passado, não é bom que vocês fiquem lá atrás, né? E às vezes a gente tem um coração como o de Davi, né? Quando Davi falava assim, poxa, eu me lembro quando eu andava entre o povo de Deus ali em procissão à casa do Senhor, como quem diz, nossa, que tempo maravilhoso. E aí naquele momento que ele fala isso, a alma dele tá bem angustiada, tá bem triste. Mas naquele mesmo texto, que é Salmos 42, ele pega e fala, olha, mas eu vou, né, aquieta a minha alma, eu louvarei a Deus novamente. Então naquele mesmo texto ele traz a alma dele, ele ministra para ele mesmo, para ele se refugiar em Deus. Então é muito importante. É óbvio que a gente passando por isso não quer dizer que é um pecado, porque todo mundo tem essas lembranças, né? E tudo aquilo que é bom a gente quer viver de novo. Só que nós não devemos lamentar o passado. Nós precisamos aprender a celebrar o passado, que foi ótimo para nós, mas também celebrar o presente para viver o futuro. Só assim a gente vai conseguir viver grandes coisas, fazer coisas legais,
conhecer pessoas maravilhosas outra vez, viver tempos maravilhosos outra vez, porque o coração ele está aberto para isso, tá bom? Então essas foram as nossas 4 lições aqui que pelo menos eu e o Renato nós temos aprendido. Eu espero que abençoe a vida de vocês também. Não esquece de, antes de sair do vídeo, vocês comentarem aqui embaixo se vocês se identificam com alguns desses tempos, né? Aliás, com algumas dessas dicas. Se vocês têm vivido algumas dessas coisas, comenta aqui embaixo. A gente quer conhecer, a gente quer saber de você, tá bom? E também não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade mesmo, nenhuma notificação, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!